A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite para todos. É com alegria que nos reunimos aqui e nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e compartilhar um pouquinho com você e com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito aqui em Santa Cruz da Serra, fez nesse ano de 2016. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, sim, Tu és. Foi um ano de muita luta, mas também de muitas vitórias. No ano de 2015, Deus nos exortou e nos chamou a amarmos a palavra. Nós tivemos a alegria de receber muitos irmãos, pastor Luiz, Marcos Paulo, Marcela, pastor Fábio e o nosso pastor Érico, estiveram conosco e Deus usou a todos eles para nos exortar a amarmos a palavra de Deus. Amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e santificar ao Senhor em nossas vidas. E isso trouxe para a igreja, algo muito gostoso, porque nós começamos a ver irmãos aprendendo a amar a palavra, decorar, memorizar versículos, e isso trouxe um despertamento para todos os líderes, para a juventude, para os irmãos em geral. No primeiro dia desse ano, de 2016, o Senhor nos despertou para uma outra realidade, a vida de oração. E isso nos trouxe o temor, e chegamos à conclusão que nós não estávamos orando como devia. Então Deus trouxe para nós essa necessidade de orarmos. Sabíamos que precisávamos orar, mas não sabíamos por onde começar. E o Senhor começou a tocar no coração dos irmãos. Nós já temos feito há alguns anos aqui, todo domingo pela manhã, às 9 da manhã, reunimos os irmãos para orarmos, jejuarmos e tomarmos um café da comunhão juntos. E já há alguns anos temos feito isso. Durante a semana nós convidamos os irmãos e pedimos que jejuem em dias específicos, para que no domingo a gente pudesse se reunir, entregando o jejum e orando todos juntos. O interessante é que isso começou a gerar também um efeito sobrenatural em nossas vidas, na vida dos irmãos. Após esse despertamento a orar, nós começamos a buscar então o conhecimento. Como orar? Que surgiu no desejo dos irmãos, nós começamos e fizemos um mês de oração, relógio de oração. Pastor Jorge foi usado pelo Senhor. Lembro que um dia ele chegou em minha casa e comentando sobre a oração, que Deus havia me chamado para orar e tem chamado os irmãos para orar, ele conversou e compartilhou conosco sobre um livro que ele estava lendo a respeito de oração. O interessante é que naquele dia Deus me deu uma resposta e testificou comigo e com o irmão também a necessidade de fazermos essa parceria. E ele se dispôs então a vir ministrar sobre nós e esse princípio, a oração que prevalece. Fomos então desafiados a prevalecer em oração. E diante dos irmãos, o pastor trouxe para nós essa ministração, a oração que prevalece, como orar, como prevalecer e insistir em oração. Então a gente desafiou os irmãos, criamos grupos de oração, e 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e a gente começou a ver proliferar diante de nós, irmãos, o desejo de orar. Então nós começamos a ver irmãos orando 1 hora, 2 horas, e o resultado disso nós começamos a colher também. Batalhas espirituais, é verdade, mas a igreja mudou. E eu me lembro de uma frase de Charles Spurgeon, que diz que a igreja que não ora está morta. Então, associando a leitura da palavra com a oração, isso tem feito uma transformação em nossa congregação e temos colhido fruto dessa vida de oração e meditação na palavra do Senhor. Algo muito maravilhoso para nós também foi o acampamento de jovens, porque diferente de todos os outros, nós tivemos um tema que estava ligado, diretamente ligado àquilo que Deus estava falando com a igreja aqui em Santa Cruz da Serra.
E conversando com o Flávio, de Petrópolis, sobre qual seria o tema do acampamento desse ano, eu sugeri que fosse orar sem cessar. E o interessante é que isso também Deus já tinha colocado no coração dele o desejo de trabalhar nessa direção e testificou. Irmãos, em tantos anos, né, participando de acampamento de jovens, pela primeira vez nós tivemos um acampamento voltado à oração. Jovens reunidos em um lugar para orar, para buscar ao Senhor. E foi algo maravilhoso quando a gente olhava e via pelos cantos jovens se reunindo para orar. A casinha de oração era disputada. Todos queriam estar ali orando, se reunindo. A gente teve a nossa fé exercitada. A palavra de Deus diz que a gente deve orar pelos enfermos e a gente teve a oportunidade de colocar isso em prática. Vários irmãos tendo necessidades ali e nós fomos exortados e impulsionados pelo Senhor a exercitar a fé e orar pelos enfermos. E a nossa surpresa é ver que Deus respondeu a cada uma dessas orações. E em 23 anos, realizando acampamento de jovens, pela primeira vez nós tivemos um acampamento em que choveu todos os dias e o dia todo. E o Senhor então deu para nós a oportunidade de exercitarmos aquilo que nós estávamos buscando ali, que é orar sem cessar. No retorno para casa, o nosso ônibus teve um problema mecânico e nós tivemos que ficar ali no meio da pista esperando a empresa mandar um outro ônibus. E os irmãos se levantaram e foram orar, louvar, memorizar versículos, né? E nós sentimos aquela alegria de poder estar ali reunido com vários jovens e ali orando, buscando ao Senhor. Eu lembro que no mês de setembro, o Senhor colocou em meu coração o desejo de nós estarmos saindo. E fomos dar culto a Deus com os irmãos das igrejas aqui ao nosso redor. Nós visitamos a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Wesleyana e muitos irmãos aqui, pastores ao nosso redor. Nós levamos toda a igreja, nós marcávamos aqui na igreja e daqui nós saímos em comboio para poder chegar e dar culto a Deus junto com os irmãos. E como nós fomos abençoados, irmãos. Nesse mês, nós nós saímos para abençoar e fomos abençoados. Estávamos comentando com os irmãos que foi o mês onde Deus mais nos acrescentou, irmãos, quando nós estávamos saindo para abençoar a vida de outros irmãos. A maioria das igrejas que nós chegávamos, os irmãos estavam ali tristes, poucos irmãos reunidos, é verdade, e nós chegávamos com aquele monte de gente e a gente se juntava lá e falava: pastor, a gente só veio aqui para dar culto a Deus junto com os irmãos. E os irmãos ficavam maravilhados e nós pudemos assim reforçar o nosso elo, né, e dizer: para sempre seremos um. Mesmo que estejamos congregando em lugares diferentes, alguns com pensamentos diferentes, mas o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E como eu falei para os irmãos, quando nós saímos e fizemos isso, o Senhor nos acrescentou. Nós fomos muito mais abençoados do que abençoamos. E isso também para nós tem sido um aprendizado. Tivemos nesse ano aqui irmãos que vieram nos apoiar, os irmãos de Petrópolis foram, né, irmãos que estiveram conosco em muitas oportunidades. E o Senhor também nos deu a oportunidade de estarmos não retribuindo, mas praticando aquilo que aprendemos com os irmãos. Nós não fazemos a obra de Deus sozinho. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. E pudemos estar com os irmãos no Parque Paulista, pudemos estar com os irmãos em Petrópolis, fazendo o evangelismo nas ruas. Muito tempo nós não fazíamos o evangelismo na rua. E nós fomos para o Larguinho aqui perto da igreja, reunimos a igreja, os irmãos, e fomos para o Larguinho. E ali pudemos louvar ao Senhor, tivemos o apoio dos irmãos do Parque Paulista, e logo depois nós também fomos para lá, e foi tão gostoso essa interação
de estarmos apoiando os irmãos lá, e os irmãos nos apoiando aqui. E o Senhor tem nos dado esse sentimento, esse desejo de estarmos nos unindo, né, derrubando os muros e construindo pontes. Tivemos momentos também de recebermos missionários aqui nesse ano de 2016, missionários da Venezuela, da Argentina, passaram uma semana conosco. Fomos para a rua evangelizar, fomos para as creches, também pudemos nos reunir para orar e buscar ao Senhor. Foram dias maravilhosos, foram momentos maravilhosos, onde nós pudemos aprender com os irmãos que vieram de longe e trouxeram para nós a sua experiência, né, que tem tido com o Senhor Jesus. Também temos tido uma experiência muito gostosa nas células, onde temos reunido, irmãos têm aprendido a amar o Senhor, têm aprendido a compartilhar a sua fé, os irmãos têm aprendido a fazer discípulos. Nós temos investido no discipulado pessoal, isso tem sido diferencial também. Não somente reunir em célula, mas cada um sendo discipulado pessoalmente. E o resultado disso é que Deus tem nos acrescentado muitos irmãos. Famílias inteiras têm sido trazidas para o nosso meio, novas convertidas. Não são pessoas de outras igrejas que têm vindo para cá, como a gente vê muitos pescando no aquário dos outros, muitos procurando olhar só para si e ficam felizes quando sabem que outras igrejas estão passando por dificuldades e agem de forma antiética, né? Mas o Senhor tem nos ensinado a amar os irmãos, a sair e ganhar outros. E isso tem sido algo muito gostoso também. Não somente temos sido abençoados, mas também temos saído para abençoar a outros. O Senhor tem nos acrescentado pessoas novas, um fôlego novo. Isso tem sido muito maravilhoso, porque nós temos um ambiente é outro. Nós temos pregado para os irmãos princípios bíblicos de obediência, de fé, de submissão. Tem sido maravilhoso quando nós podemos sair para a Santa Ceia, e Deus tem nos dado graça, porque antes era uma dificuldade da gente conseguir ir para a ceia. Hoje nós temos assim nos surpreendido, porque um ônibus não é mais suficiente. Nós temos levado 2 ônibus, e eu creio que se o Senhor continuar nos abençoando nesse ano de 2017, acho que a gente vai ter que chegar para quase 3 ônibus aí, para a glória do Senhor. Os irmãos se reúnem, a gente almoça todo mundo junto e ficamos até o final da Santa Ceia. E isso tem sido muito maravilhoso diante da igreja, os irmãos aprendendo a obedecer, os irmãos aprendendo a se submeter também, aprendendo a servir. Nós temos procurado servir aos outros irmãos. Aonde os irmãos, né, nos solicitam, a gente tenta, faz um esforço e a gente vai. Foi muito gratificante vermos também o ministério infantil sendo desenvolvido, as irmãs reunindo, nós conseguimos fazer, né, a salinha, e ali nós temos hoje uma equipe que trabalha com as crianças, que conseguimos esse ano de 2016 fazer a IBF, reunimos mais de 40 crianças e foram ministradas aqui na redondeza, no quarteirão, muitas crianças. E isso tem sido muito maravilhoso, irmãos, porque essas crianças têm trazido outras crianças. E é muito legal, porque nos cultos a gente vê as crianças e a gente pergunta, quem é esse aqui? Ele não é o amiguinho que eu estou trazendo. Isso tem sido, tem tido um efeito muito satisfatório, porque a gente vê assim, famílias vindo para o nosso meio através desse trabalho das crianças. Eu posso dizer que eu sou privilegiado por ter irmãos fiéis e companheiros ao meu lado. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus sozinhos. E eu sou muito fraco, sou muito falho, e os irmãos têm me suportado aqui. Mas Deus tem me dado o privilégio de ter irmãos firmes, irmãos fiéis, obreiros
que tem abraçado comigo essa obra. E nós temos tido esse ambiente em nosso meio e temos irmãos firmes e fiéis que têm dado testemunho e têm sido exemplo para os novos. E o Senhor tem nos coroado com muitas pessoas. E nós temos recebido em nosso meio, temos batizado muitos irmãos no Carnaval, na Semana Santa. Agora no acampamento de jovens também tivemos o privilégio de batizar muitos irmãos que o Senhor tem nos enviado. Esse ambiente sadio de temor e obediência é propício para que o Senhor nos envie pessoas sedentas e sinceras. Nova criatura. Eu sou nova criatura. Nova criatura, eu sou nova criatura, eu sou nova criatura, nova criatura, eu sou nova criatura, eu sou aquele que está em Cristo, já morreu pro mundo, aquele que está em Cristo. Também temos novos membros, os casamentos. Beleza. Dá pausa aí. Vou falar agora do encontro de jovens do aniversário. Pode? Tivemos também, nesse ano de 2016, comemorando o 7º ano da comunidade Ramá aqui em Santa Cruz da Serra. E é com alegria que a gente olha para trás. Nós aprendemos com os nossos erros que nos fizeram crescer, ser melhores e andarmos mais humildes e dependermos mais do Senhor. E nós temos aprendido a estarmos debaixo de autoridade e isso é que tem sido, eu creio, que o diferencial para nós aqui em Santa Cruz da Serra, aprender a se submeter às autoridades, à obediência e à bênção que nós colhemos em ser obedientes ao Senhor e às autoridades que o Senhor tem nos dado. E só tenho a agradecer aos irmãos que têm nos amado, os pastores que têm estado conosco aqui e nos ajudaram nos momentos difíceis. Então, nesses 7 anos, nós passamos por muitas lutas e os irmãos são testemunhas e conviveram. Nós tivemos momentos de ter muitas pessoas, mas também tivemos momentos de ter poucas pessoas. E isso foi um tratamento de Deus para nós. E algo que o Senhor falou muito claro para nós. Nada é tão terrível do que ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Mas tudo que nos aconteceu foi uma experiência, foi para o nosso aprendizado, nosso amadurecimento. E nós amadurecemos como igreja, como congregação, como irmãos. Hoje nós vemos jovens e os irmãos se reunindo para ler a Bíblia, para orar. Quando não tem nada para fazer, eles vêm para a igreja para orar, eles vão visitar outros irmãos. Hoje eu não peço nada ao Senhor, apenas agradeço por tudo que Ele tem dado a nós aqui em Santa Cruz da Serra, os irmãos maravilhosos que nós temos, pecadores. Irmãos, tem sido algo tremendo e maravilhoso quando nós podemos nos reunir. E os jovens, os irmãos têm liberdade para confessar os seus pecados. Sabemos que os irmãos não são maravilhosos assim. Os irmãos têm as suas dificuldades, têm as suas lutas. E a gente tem um ambiente onde as pessoas podem confessar os seus pecados e têm a convicção de que não vão ser achincalhados ou vão ser ridicularizados diante das pessoas, mas podem receber o perdão, fazer aquilo que a palavra de Deus diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E nós temos praticado isso pela misericórdia, não porque somos bons, eu acho que é porque nós somos muito pecadores. Nós temos sido exortados, temos sido cobrados, não tive palavras duras, mas para o nosso bem. Porque o Senhor quer que a gente cresça, quer que a gente produza frutos. E nós temos visto isso no nosso meio. E eu quero, fazendo um fechamento de tudo que o Senhor tem nos dado, eu quero destacar isso. A oração, o amor à palavra, o estarmos debaixo de autoridade, submisso e obediente às nossas autoridades e ensinando os nossos irmãos, os novos, a serem obedientes. Os velhos têm sido
chacoalhados, têm sido despertados também a sair do comodismo, porque muitos que estão chegando agora têm dado de 10-0, né, em amor, em dedicação, em obediência ao Senhor. E esse oxigênio tem sido nosso despertamento e tem trazido esse efeito sobre nós. E, como eu estava dizendo, fazendo esse fechamento, eu quero agradecer ao Senhor, agradecer o apoio dos irmãos, de toda a comunidade Ramá, do nosso pastor presidente que tem estado conosco todos os meses, às vezes cansado, vindo de Friburgo, vem estar conosco, pastor Luiz, pastor Fábio, Marcela e tantos outros irmãos, Marcos Paulo, irmãos que têm vindo nos apoiar nos momentos difíceis e também nos momentos de alegria. E eu louvo a Deus pelos obreiros que o Senhor tem nos dado, irmãos firmes e fiéis, né? Cada líder de célula, cada departamento, os irmãos que têm trabalhado na obra aqui e têm me ajudado, porque eu não conseguiria fazer isso sozinho. Eu agradeço ao Senhor por ter irmãos pecadores ao meu lado, porque eu também sou pecador e o principal deles, e nós temos encontrado a graça, a misericórdia do Senhor e o resultado, os irmãos, nós queremos compartilhar com os irmãos. Todas as nossas vitórias, todas as nossas lutas, os irmãos têm participado e nós queremos render graças ao Senhor, glorificar ao Senhor por tudo isso, em nome de Jesus. E que no ano que vem, se o Senhor assim nos permitir, queremos também poder estar com os irmãos aqui. E nós queremos desejar a todos... Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, irmão. Será?